Olá, caros acadêmicos, nós novos, iniciando nossa quinta aula. Espero que vocês venham acompanhando todo o nosso desenvolvimento de geometria plana e com isso tenha aumentado o conhecimento de vocês nessa área tão importante da matemática e tão bonita. A geometria é um conteúdo que é muito gostoso de ser lecionado. Então, se você tiver vários conhecimentos e várias formas de lecionar, a geometria é uma das partes mais ricas dentro da matemática para construir, porque precisamos fazer um elo muito importante entre a parte numérica e a parte algébrica, estudo na construção de uma figura. Então, vamos lá dar continuidade na nossa aula, vocês viram o tema da aula de hoje, vamos falar sobre circunferência. E temos algumas aplicações bastante interessantes que vocês podem fazer como experimento e futuramente como professores em sala de aula. Vamos lá. Primeiro, a nossa definição, o que é uma circunferência? O que representa a circunferência? Observe que a circunferência é essa linha aqui, ó. O que está dentro aqui não é uma circunferência, certo? Circunferência é a figura geométrica formada pela união de todos os pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo chamado de centro. Então, esse ponto C aqui, esse ponto C é o meu centro da circunferência, certo? E essa linha aqui é que é a minha circunferência. Toda essa região interna é chamada de quê? Círculo. Então, o que é a circunferência? É a linha que determina a minha área do círculo. Então, essa linha em volta do círculo é chamada de circunferência. Então, a união de todos esses pontos determinam a minha circunferência. Então, existem várias relações que envolvam a circunferência. Vamos trabalhar algumas relações dentro da geometria plana, as relações métricas dessa circunferência, com alguns elementos de alguns polígonos, como quadrado, e futuramente, quem sabe, trabalhar com triângulo e outros elementos que incorporem inscrição e circunscrição de uma circunferência. Já sabemos o que é uma circunferência, então vamos começar a trabalhar com seus elementos. Elementos de uma circunferência. Então, ó, o comprimento desse segmento que parte do centro a qualquer um dos lados da circunferência é chamado de raio. Então, ó, vimos na aula passada que falamos de corda. Tem aqui uma corda, tá ok? Ó, que é um segmento que une dois pontos da circunferência que não passe pelo centro, porque essa corda tem um nome, o nome dela é único, ou é um nome específico para a corda. Porque na corda o quê? São dois segmentos que tocam a circunferência, tá ok? Se eu tenho um ponto e um ao outro dentro da circunferência, isso é chamado de corda. E essa corda que passa exatamente pelo centro é chamado de diâmetro. Com isso eu já posso fazer algumas relações entre diâmetro e raio. Por que eu posso fazer isso? Porque eu sei agora que o meu diâmetro tem 2 vezes o comprimento do raio. Viu que as relações começam a existir? Na aula passada vimos, se eu tenho um quadrado inscrito numa circunferência, existe uma relação de uma corda que é um lado de um quadrado escrito numa circunferência. Quem viu lá que é raio vezes raiz de 2. Então, a gente começa a construir novos conceitos, novas compreensões da nossa geometria. O que mais? O comprimento de uma circunferência e a área do círculo. O que seria o comprimento de uma circunferência? Então, ó, a área da circunferência está aqui, ó. Essa linha que circula quem? O meu círculo, tá ok? Como é que eu vou calcular e achar exatamente esse comprimento aqui? Certo? Então, ó, o comprimento da circunferência é dado por 2π vezes o comprimento de quem? Do raio. Então, se eu tenho um comprimento do raio, 2 vezes π vezes o raio, eu tenho exatamente quem? O comprimento da circunferência, uma volta toda. O que seria legal? Vocês podem fazer por experimento em casa. Pegue qualquer 2 ou 3 materiais de tamanho diferentes, então o círculo ou a circunferência vai ser diferentes. Façam uma medição ou a mensuração desse objeto de forma circular. Pegue esse comprimento e divida pelo tamanho do raio. Certo? Como é que eu vou calcular o raio? Pega o centro do elemento que você está construindo, esse objeto circular, e você faça a aferição do centro até um dos lados. Então você pode pegar de vários tamanhos, mas se eu puder pegar, posso pegar uma coisa pequena, pode pegar uma coisa pequena, posso pegar um pneu de um carro, um pneu de um caminhão, um tambor, uma caixa de água.
E vocês vão ver que existe uma relação bastante interessante. Que todos eles vai dar um valor muito aproximado. Aí você pode perguntar, como assim? Se eu medir com um cordão, uma volta completa, esticar esse cordão ou um barbante e dividir esse comprimento pelo tamanho do raio, vocês vão ver que esse número passa a ser um número fixo, que é exatamente o valor de quem? De π. Aí você pergunta, mas professor, para qualquer forma circular, se você fizer a divisão, vai me dar o tamanho exatamente do π. Tá ok? Então, quem seria a área? Ó, uma coisa fácil de lembrar, comprimento, 2πr, área, πr ao quadrado. Você vê que todos os dois, tanto a circunferência como o círculo, levam em conta a base do cálculo, quem? O comprimento do raio. Mas o raio pode vir em forma de diâmetro. Com isso, a gente pode desenvolver vários cálculos, várias formas de pensar e desenvolver. Ok? Extremidades do arco. Então, ó, eu tenho um arco. O que é um arco? O arco é um comprimento que fica em cima da minha circunferência. Então, aqui, ó, eu tenho uma circunferência de centro C, e eu tenho um raio de Q a P, ou de P a Q, que é o arco menor, e o outro o arco maior, que vai ser para o outro lado. Então, tenho esse lado aqui, que é o meu arco maior, vai de P a Q, e o outro de Q a P são arcos menores. Então, dois pontos numa circunferência me determinam dois arcos, um arco maior e um arco menor. Aí você, mas professor, para que eu vou estudar isso? Nós vamos ter agora, a partir de agora, calcular comprimento de um arco, o setor circular determinado pelo esse comprimento do arco, certo? Mas para que eu calcular o setor circular? Vocês que gostam de uma comida muito gostosa de massa, chamada pizza, se ela for redonda e você tirar uma fatia dela, aquela fatia é o quê? É um setor circular do meu círculo. Então, eu tenho como calcular a área exatamente daquela pizza que você tanto gosta, tá ok? O ângulo central, que é que chama-se ângulo central? É a medida de um arco da circunferência em graus, que é igual à medida dos ângulos central, cujos lados interceptam os pontos das extremidades do arco. O que quer dizer isso? Esse ângulozinho θ aqui, ó, gente, ó, o ângulo θ, ele é relacionado com o comprimento do arco. Então, esse ângulo interno e esse arco, que é o ângulo central, ele tem uma relação entre eles. O ângulo central e quem? E o meu comprimento de arco, tá ok? Então, vocês vão, a partir de agora, pegar esse material, preste atenção às aulas e o material impresso e comece a desenvolver as questões e encaminhar as dúvidas para tentarmos atender a todos. Setor circular que eu acabei de falar com vocês. O que é o setor circular? Olha lá. O setor circular também vou precisar saber do ângulo central, o valor de π é um valor fixo, o raio, que ele depende do comprimento da circunferência ou o tamanho da minha circunferência, e dividido por 360. Por quê? Porque um comprimento de uma circunferência, se for dado em graus, para me dar um giro completo, seriam exatamente 360 graus, certo? Então, esse setor circular que está de amarelo aqui, ó, eu posso calcular essa área. Aí você, mas teria como eu calcular a área do círculo como um todo? Tem. Nós vimos a fórmula de calcular a área de um círculo. Quem é? πr ao quadrado. Com isso, eu tenho a área completa do círculo. E como é que eu poderia calcular a área desse setor circular? Utilizando essa forma. Essa área é igual a θ, que é θ, o ângulo central, vezes π, vezes o raio, dividido por 360, o raio ao quadrado. E se você dissesse, se eu retirar do meu círculo esse setor circular, eu calculo a área do círculo, calculo a área do setor circular e faço a subtração desses valores. Então eu teria exatamente a área restante do meu cálculo. Eu estou te chamando a atenção isso porque eu posso desenvolver várias questões matemáticas apenas envolvendo esses conceitos da área do setor circular. Porque eu poderia dar o valor da área circular, o valor do ângulo e pedir para vocês calcularem um raio. Ou dar o raio, o valor de π, o valor do setor circular e pedir que ângulo determina essa área do setor circular. Vocês viram que existem várias possibilidades de eu desenvolver uma questão para que vocês calculem. Com isso, vocês podem começar a estudar e observar tudo isso, tá certo? O comprimento do arco, como eu te falei, o valor de θ,
será o comprimento de P a Q dividido pelo quem? Pelo raio. Então, esse aqui é o ângulo de quem? O ângulo θ. Então, se eu tenho um comprimento PQ e o raio, eu posso calcular o valor de θ. Ou, se eu tenho o valor de θ e o raio, eu posso calcular o comprimento. Com isso, eu posso fazer também vários cálculos para desenvolver. Com isso, vamos encerrando essa parte de geometria envolvendo circunferência e nas próximas aulas dando continuidade à nossa geometria.